Muito bom, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo uma comparação entre os computadores, né, e os CLPs. Vamos ver como é que eles se assemelham e como é que eles são diferentes entre si, né, para que a gente possa tomar algumas decisões na hora da escolha de um ou de outro, né? Então vamos começar afirmando basicamente uma coisa importante para vocês. Ou seja, basicamente a arquitetura do CLP é igualzinha à arquitetura do computador, né? Vocês vão ver durante os próximos slides que isso é uma verdade, né? Bom, se essas arquiteturas são iguais, eu posso dizer que na tecnologia empregada eles são idênticos, né? A tecnologia de ambos é muito parecida. Vamos trabalhar em cima disso para a gente entender um pouquinho, tá? Quais são então as principais características que diferem os CLPs dos computadores, né? PCs, computadores, personal computers, né? Computadores pessoais, tá? A primeira delas é aquilo que a gente denomina método de programação, né? Método de programação. Vamos trabalhar um pouquinho com isso para a gente entender o que significa método de programação nesse caso aqui. Bom, para o CLP, nós vamos visualizar aí nas próximas aulas que existe uma norma internacional da IEC, né? O número dessa norma é a 61131-3, que nessa norma estabelece que existem 5 linguagens de programação padrões, né? 5 linguagens padrões para que eu programe o meu CLP. Já no caso dos computadores, a gente só de memória, né, a gente consegue lembrar uma quantidade bem grande de linguagens de programação, tais como Java, o Visual Basic, o C, o C++, PHP, Python, o Python, né? Não sei, depende de como é que a gente gosta de considerar essa linguagem, e vai por aí afora. Então a gente tem essa grande diferença, né? Enquanto que um tem uma norma internacional que estabelece quais são as linguagens padronizadas, o outro, no caso dos computadores, isso não existe, né? Eu posso programar da forma que melhor for confortável para mim. Outro ponto, operação, né? A operação. Ou seja, a gente tem também informação lá da parte de uso em casa, né? Domicílio, né? O que a gente usa em casa, né? E também nos escritórios, que no caso o CLP, melhor dizendo, os PCs, eles apresentam muitas vezes os bloqueios de tela, né? Aquelas famosas telas azuis, né? Que a gente costuma chamar em linguagem mais técnica de lookups, né? Bloqueios de tela. Já no caso do CLP, isso não é muito comum, né? Já não é tão comum por causa de que o CLP, o sistema operacional do CLP, é um sistema operacional embarcado, né? Com um processador dedicado, o que assegura um alto grau de confiabilidade. E além de ter essa confiabilidade, o sistema operacional aí não precisa ficar rodando antivírus, né? Porque ele é um sistema operacional dedicado a essa parte de controle, e além disso também eu não preciso ficar fazendo atualização de sistema.
Essa é uma grande, grande diferença, né? Uma grande diferença entre um e o outro. Tá? Outro aspecto importante que é bom a gente salientar, as condições ambientais, né? Condições ambientais. Tá? Bom, a gente sabe que no caso dos CLPs, a grande aplicação dele é nas áreas industriais, né? Nas empresas, nas indústrias de uma forma geral. E nas indústrias a gente também tem conhecimento de que eu tenho ambientes com temperaturas elevadas, tenho ambiente onde a umidade é presente, tá? Tenho ambientes onde eu tenho máquinas que fazem com que o local de trabalho, aquela área de trabalho vibre bastante, né? Máquinas pesadas que acabam vibrando. Né? O CLP, ele foi desenvolvido, né? Ele foi projetado para trabalhar nessas condições, né? Para trabalhar exatamente nessas condições. Ao passo que os computadores não. Os computadores eles não suportam ambientes com essas características, né? Eles não suportam. Então eles trabalham muito pouco tempo de forma, vamos dizer, eficiente nesse tipo de ambiente. Então essa é uma grande diferença também. Tá? E por outro lado, a gente pode citar também a manutenção, né? A manutenção de um e de outro. Né? Enquanto que no caso do nosso CLP foi requerido e por isso o projeto dele prevê isso, e além do projeto a montagem e tudo mais, prevê uma manutenção extremamente simples, extremamente fácil. Né? Além disso, os CLPs possuem autodiagnose nos seus módulos, ou seja, um módulo de CLP é capaz de detectar qualquer tipo de problema com relação ao hardware e já avisar, acender uma lampadinha, um LEDzinho, indicando que aquele módulo tem problema, né? Tornando essa manutenção muito mais assertiva, né? Muito mais tranquila, muito mais fácil de ser realizada. Né? Já no caso dos computadores, isso não existe. Né? Isso não existe. Você que vai trabalhar com manutenção de computadores, você vai ter que descobrir onde está a falha, fazer uma manutenção praticamente convencional, aquela que é feita em circuitos eletrônicos. Então, dessa forma, você vai ter um gasto de tempo muito maior para se fazer essa manutenção. Esses são basicamente as principais características que diferem um do outro, né? Métodos de programação, operação, condições ambientais e manutenção. Com isso, a gente pode dizer com a maior tranquilidade que todos os CLPs são computadores por definição. Né? Por definição, todos os CLPs são computadores. Porém, nem todo computador pode funcionar como CLP, devido exatamente a essas características que a gente citou e discorreu um pouco aqui em cima. Né? Então, isso é uma verdade. Tá? Para qualquer situação, isso é uma verdade. Com base nisso, vamos dar uma olhadinha na estrutura, né? Na estrutura do diagrama de blocos ou na estrutura de blocos de ambos os equipamentos. Primeiro vamos iniciar com o PC, né? O nosso computador. Então, o nosso computador ele tem a nossa CPU, né? A nossa CPU bastante famosa, todo mundo conhece aí, já ouviu falar desse tipo de equipamento, né? CPU. CPU, ela está presente em todos os computadores. Né? CPU ela existe, uma unidade central de processamento em todos os computadores. Assim como eu tenho memória,
do tipo RAM, ou seja, do tipo randômica volátil. Tenho também memória do tipo ROM, ou seja, uma memória apenas de leitura, né? Read Only Memory. Tenho também a possibilidade de armazenamento de dados no meio físico, por exemplo, num HD, né? Num CD, num DVD. Isso é muito comum hoje e sempre foi nos nossos computadores. Além disso, eu tenho o bloco das entradas, né? O bloco das entradas, no caso de um computador, caracterizado, por exemplo, por receber informações do meu teclado, por receber informações do meu scanner, se eu tiver o scanner, por receber informações de uma webcam, né? Por receber informações de um microfone, por receber informações de uma placa de captura de vídeo. Tá? Tudo isso, se eu tiver disponibilidade no meu computador, ele manda informações para o bloco das entradas. E por outro lado, eu tenho as minhas saídas, né? O bloco das minhas saídas. Né? Então, referindo-se ao nosso computador, por exemplo, as minhas saídas mandam informações para o meu monitor, né? Seja ele incorporado ou não ao meu computador. Né? As minhas saídas também mandam informações para a minha impressora, mandam informações para as minhas caixas de som, mandam informações para eventuais indicadores, né, que eu queira utilizar, indicadores luminosos que eu queira utilizar no meu programa, né, na minha visualização, sem nenhum problema. Então, são saídas normalmente. Né? Então, essa é a estrutura de um computador muito parecida com o que nós vimos aí nas nossas últimas aulas do que diz respeito à estrutura de blocos de um CLP. Vamos dar uma olhadinha com essa mesma com esse mesmo jeito, né? Dessa mesma forma de mostrar para vocês poderem entender como é que funciona a coisa. Então, olha lá, uma estrutura em blocos de um CLP que a gente já conhece, né? Então, a estrutura de blocos do CLP, a gente pode observar que um CLP também tem a unidade central de processamento, né? Olha ela aqui, ela tem também memória RAM, né? Ela tem também memória RAM, ou seja, memória aleatória de acesso randômico, onde eu acesso aleatoriamente fazendo a leitura e fazendo a escrita. Tenho também memórias do tipo de leitura apenas, né? Normalmente onde eu gravo o sistema operacional do meu CLP. Tá? Além disso, eu tenho também a possibilidade de, no meu CLP, fazer a comunicação de dados. Né? Eu posso comunicar o meu CLP com sistemas, por exemplo, que estão acima dele, sistemas que estão abaixo dele, através de uma comunicação serial, né? Através de uma comunicação do tipo Ethernet. Né? Nós vamos ver lá no outro módulo como é que essa comunicação de dados é feita com CLP. Tá? Mas eu tenho essa possibilidade. No caso de entradas e saídas, se a gente for olhar o nosso bloco básico das entradas, a gente vai visualizar que nas minhas entradas eu posso receber sinais digitais, né? Posso receber sinais analógicos, né? Nas minhas entradas, posso receber sinais do tipo encoders, né? Para posicionamento de uma peça, posicionamento de um eixo, né? Então eu tenho encoders que fazem essa função. Posso ainda também receber sinais de módulos especiais, por exemplo, módulos do tipo termopar, né? Termoresistência. São módulos considerados especiais, sensores considerados especiais, que quando são ligados ao CLP, eles necessitam de alguns cuidados a mais do que os sinais digitais que a gente está acostumado, sinais analógicos, porque eles são chamados de módulos especiais.
Olhando um pouquinho lá para o lado das minhas saídas, o que eu tenho? A mesma coisa, né? Então eu observo que o CLP ele tem condições de mandar informações para minhas saídas digitais, né? Tenho condições de mandar o meu CLP sinais para os meus sinais, as minhas saídas mandarem informações para sinais analógicos, né? Válvulas, né? Esse tipo de coisa. E eu também tenho a condição de mandar para sinais de módulos especiais também, né? Módulos esses que podem ser caracterizados como os módulos, por exemplo, que podem acionar inversores de frequência, né? Módulos especificamente especiais, módulos de controle do tipo proporcional, do tipo integral, do tipo derivativo, né? Os chamados módulos de controle, por exemplo, um módulo muito famoso nas saídas é o PID, né? Então, tudo isso, como vocês podem ver, vamos comparar novamente a estrutura de blocos de um CLP e a estrutura de blocos de um PC, eles são muito parecidos. Eu diria que eles são bem idênticos. Por isso que a gente diz que a arquitetura de ambos é muito, muito, muito semelhante. A tecnologia empregada por um é basicamente a mesma tecnologia empregada pelo outro. Tá? Muito bem. No próximo slide, a gente fez aqui uma relação dos pontos fortes e dos pontos fracos. De quem? Dos computadores industriais, né? Ou seja, fizemos aqui uma relação que a gente vai deixar para vocês fazerem as suas consultas, né? E eventualmente tirar qualquer tipo de dúvida, né? Essa relação ela está baseada nos pontos fortes e fracos dos computadores. Fizemos aqui algumas figurinhas só para facilitar o entendimento. Então imaginem aqui nós relacionamos nessa lista aqui quais são os principais, ou vamos dizer, alguns pontos fortes aonde o computador acaba ganhando do CLP, né? Alguns pontos onde o computador ganha do CLP. Então aqui a gente relacionou, por exemplo, interface gráfica, né? Só para a gente falar um pouquinho de alguns deles, né? Interface gráfica, ou seja, o computador, através do seu monitor, ele tem condições de facilitar para nós, usuários, essa tal de interface gráfica. Você tem softwares hoje onde você pode mostrar graficamente tudo o que está acontecendo com a sua máquina, com o seu equipamento e o seu processo. Isso através do monitor do seu computador, né? Além disso, olha, rede de comunicação, ou seja, só o computador ele me permite facilmente você se comunicar via um protocolo muito comum na área residencial, na área utilizada em escritório também, a rede de comunicação TCP/IP, né? O computador também permite que você simule programas, né? Ou seja, se você, por exemplo, vai usar um CLP e usa o computador como terminal de programação, você consegue simular o seu programa aqui no computador. Tá? E assim por diante, viu, pessoal? Eu não vou ir ponto a ponto, porque na realidade acho que não tem muita necessidade de a gente varrer isso daqui. Fica mais como uma referência para vocês, né? Aqui do outro lado, a gente relacionou quais são os pontos fracos de quem? Dos computadores. Ou seja, aonde o CLP ele acaba ganhando dos computadores, né? Aonde? Já citamos isso, mas a gente fez questão de relacionar aqui novamente confiabilidade do sistema operacional, né? O sistema operacional utilizado no CLP ele é bastante confiável com relação ao sistema
operacional utilizado nos computadores, né? A própria confiabilidade do microcomputador, né? A própria confiabilidade do microcomputador, ou seja, diz respeito ao hardware do microcomputador, né? Sem dúvida o CLP ganha dele, né? Que mais? Velocidade de atualização, eventuais bugs de software, né? Aqui tem então a relação dos pontos fracos com relação aos computadores industriais. Tá? Muito bem, acho que o que nós queríamos falar sobre essa comparação está dita aqui em alguns slides e fica aí para vocês utilizarem nas suas consultas. Eu vou parar essa parte da aula aqui e a gente inicia já já com um fluxograma para que a gente possa discutir um pouquinho. Ok? Até daqui a pouco.